Vamos lá, meninos e meninas, vamos continuar aqui nossa aula, nosso curso sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá bom? Tá ruim? Manda aí, ó, uma mensagenzinha pra mim lá no Face, Alexandre Nápoles Filho, pode mandar inbox, pode mandar na timeline, críticas, sugestões, elogios. Meta bronca, rapaz, meta bronca. Então, vamos lá, vamos falar agora sobre a prática do ato infracional. Pega aí o seu estatutozinho da criança e adolescente, vá lá do artigo, tá lá na parte especial, no título 3, do artigo 103, vamos agora trabalhar do artigo 103 ao artigo 111. Tem muitas provas que adoram cobrar esse conteúdo da prática do ato infracional. Então vamos lá. Primeira coisa, começando pelo conceito do que é ato infracional, né? Então, o ato infracional, como diz o artigo 103, é aquela conduta descrita como crime ou contravenção. Então, criança e adolescente não vai praticar infração penal, mas ato infracional. Então, isso é a primeira coisa para vocês que vão ser... Eu não gosto nem de utilizar essa palavra, operador do direito, eu acho uma palavra muito... Enfim, não curto muito, mas enfim, é muito utilizada, né? Vocês que trabalham na área do direito, vocês advogados, promotores, defensores públicos, juízes, o certo na área da infância e adolescência é utilizar ato infracional, não infração penal. Por quê? Porque não se aplica o Código Penal para se responsabilizar a criança e o adolescente, ok? Um outro detalhe que a gente precisa saber é que há uma diferença, o ECA ele trouxe uma diferença de responsabilização para a criança e o adolescente que comete um ato infracional. Criança e adolescente, ambos podem cometer ato infracional, mas a forma de responsabilização também é diferente. Vamos lembrar que criança é até 12 anos incompletos, ok? 11 anos, 11 meses e 30 dias, ok? O adolescente é dos 12 anos até os 18 anos incompleto. Então, o ECA ele trouxe uma diferença de responsabilização para esses dois públicos. Para a criança que comete um ato infracional, cuidado com isso na prova, que é muito cobrado. Não se aplica medida socioeducativa. Cuidado com isso, ok? Criança, ou seja, indivíduo até 12 anos incompletos, criança que comete ato infracional não se sujeita a medida socioeducativa, ok? Então se aplica o que a ele, Alexandre, a essa criança? A ela, né? Se aplica medidas de proteção, ok? Então, as medidas de proteção que já vimos aqui nos blocos anteriores vão se aplicar às crianças que cometem ato infracional. Jamais serão aplicadas medidas socioeducativas, beleza? E o adolescente? O adolescente, aí sim, se ele cometer ato infracional, para ele pode se aplicar medidas socioeducativas. Pergunta de prova: pode-se acumular medida socioeducativa com medida de proteção para o adolescente? Sim, pode sim. Pode-se acumular medidas de proteção com medidas socioeducativas, ok? Inclusive, pode-se aplicar mais de uma medida de proteção, beleza? Isso é o que a gente chama da tipicidade remetida, porque o adolescente, ele tem essa responsabilização diferenciada, mas também para ele não pode se aplicar uma responsabilização pior do que a responsabilização que é aplicada a um adulto. Exemplo, se um ato, uma conduta não é considerada como crime ou contravenção,
ou seja, não se aplica ao adulto, muito menos não pode se aplicar ao adolescente e à criança, né, gente? Então, uma conduta que não é tipificada como crime não pode ser tipificada como ato infracional, beleza? Então, cuidado com isso, porque a esse adolescente só pode se aplicar medidas que devam ser aplicadas ao adulto. Se não pode se aplicar ao adulto, também não pode, muito menos pode se aplicar ao adolescente, beleza? O Código de Menores, a gente já falou aqui, a gente precisa reforçar, a Lei 6697 de 79, ele trazia a possibilidade de se aplicar uma medida socioeducativa de internação, ou seja, considerava ato infracional o adolescente ficar perambulando pelas ruas. Por quê? Porque o Código de Menores, ele tinha um olhar pautado na situação de risco e vulnerabilidade do adolescente. Aí você fala, Alexandre, não era melhor naquela época, não? Não. Por quê? Porque você não deve tratar com privação de liberdade uma situação de vulnerabilidade social. Você deve tratar uma situação de vulnerabilidade social com políticas públicas que revertam essa situação. Não privar ele de liberdade, que ele não tem nada a ver com isso, né? O adolescente, ele é vítima daquela situação, de estar ali na rua porque os pais estão em situação econômica ruim ou porque abandonaram ele e tal. Então, ele já foi vítima dessa situação, seja de abandono, seja da situação econômica. E agora que a gente está vivendo uma crise econômica no país, a situação de rua aumenta ainda mais. Então, quanto maior a crise econômica, mais gente entra em situação de rua porque perde os empregos, perde a capacidade de se sustentar, perde a capacidade de pagar o aluguel, ou ter uma casa, enfim. E aí acaba indo para a situação de rua. Então, em situação de crise econômica, a vulnerabilidade social aumenta ainda mais. E aí, você não pode tratar uma situação de vulnerabilidade social com privação de liberdade, que é um direito fundamental dos mais caros para uma democracia, né? Então, para um Estado democrático de direito, ele ser forte realmente, as pessoas têm que ter liberdade. E o adolescente está inserido nisso, né? Ele não pode ser tolhido da sua liberdade sem ser por um fato grave, né? Então, está em situação de rua, ele é vítima, ele não pode ser duplamente vitimizado, né? E não pode haver o que a gente chama de políticas higienistas, né? De tolher essa liberdade do adolescente, né? E dessa criança. E pode-se aplicar um acolhimento institucional que não priva a liberdade, que garante os direitos fundamentais dele, de lazer, saúde, alimentação, educação e tudo mais, e traz uma melhor condição de vida para ele. Então, o Código de Menores, ele sim era pior, porque ele tratava de forma equivocada a situação. Foi por isso que ele foi alterado, porque ele não se coadunava inclusive com a Convenção da Criança, da ONU, né, que era anterior a esse Código de Menores. A Convenção da Criança era de 50, da década de 50, ok? O artigo 4º do Código Penal, ele se aplica ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz a ideia da teoria da atividade. Ou seja, deve-se enxergar a idade daquela criança ou daquele adolescente no momento que ele comete o ato infracional. Então, a data do fato é a data que deve se considerar para fins de se aplicar o ato infracional. Exemplo, o que eu quero falar é o seguinte: imagina que um adolescente de 17 anos cometeu um ato infracional, certo?
ele não foi pego em flagrante delito, e quando ele já tinha completado 18 ou até 19 anos, se expede, se conclui o processo criminal contra ele, e aí se identifica a culpabilidade dele, né? Então, nesse caso, a esse já adulto, não vai se aplicar uma pena de prisão, vai se aplicar uma pena de uma medida socioeducativa de internação. Porque a data que ele cometeu o fato, aquela conduta de infração, de ato infracional, ele era adolescente. Então, se ele era adolescente, na época do fato, ele deve se aplicar o ECA e não o Código Penal, beleza? Então, cuidado com isso na prova. Então, se ele cometeu o ato aos 17 anos e a conclusão do processo e a ordem de recolhimento vem quando ele já tem a maioridade, não se aplica o Código Penal e ele não vai para o presídio, ele vai para uma unidade de internação porque a data do fato ele era adolescente, ok? Beleza? Mesmo que o resultado tenha acontecido posteriormente. Então imagina, o cara cometeu o fato, sei lá, ele cometeu um fato hoje e o resultado, ele era menor de idade, o resultado aconteceu quando ele completa a maioridade. Mesmo que o resultado tenha acontecido posteriormente, ou seja, quando ele já tinha maioridade, mas a doutrina e a jurisprudência entende que a teoria que se aplica é a teoria da atividade, ou seja, o que importa é a data da conduta e não do seu resultado, ok? Então, se aplica a teoria da atividade prevista no artigo 4º do Código Penal, beleza? E essa conduta dele pode ser ação ou uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva, beleza? A questão de prova, está aí na sua tela. Pode-se aplicar medida socioeducativa de internação a um jovem adulto de 19 anos de idade que cometeu um ato infracional aos 17? Volta aqui para mim. Gente, sim, como a gente já falou aqui. Por quê? O que importa é a data do ato, teoria da atividade. Então, ó, ele cometeu aos 17 anos, mas a ordem de recolhimento só chegou depois, então, mesmo ele com os 19 anos, ele vai cumprir medida de internação. Quando ele completar 21 anos, compulsoriamente ele tem que ser colocado em liberdade. A gente vai ver mais detalhes sobre as medidas socioeducativas de internação mais à frente. Mas aos 21 anos de idade, esse jovem ele tem que ser compulsoriamente colocado em liberdade, beleza? Ilicitude e reprovabilidade também são elementos que são levados em consideração na hora da responsabilização. Então, não basta somente o fato ser típico, né? Seja equiparado o ato infracional seja equiparado a um crime ou a contravenção. Não basta existir a tipicidade. Tem que ser ilícito e tem que haver a reprovabilidade. Então, disso daí, essas excludentes de ilicitude que se aplica ao adulto, que está lá prevista no artigo 23, 24 e 25 do nosso Código Penal, elas também se aplicam ao adolescente. Ok? Então, se o adolescente cometer o ato infracional em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular do direito, então vai existir uma excludente de ilicitude e uma não punibilidade desse adolescente, ok? Então, as excludentes de ilicitude
as excludentes de tipicidade e as excludentes de culpabilidade também se aplicam ao adolescente, beleza? O que está previsto no Código Penal em relação a essas excludentes se aplica também ao adolescente, beleza? Adolescente com doença ou deficiência mental que comete ato infracional. Como é que é essa aplicação dessa medida? É possível se aplicar uma medida de socioeducativa de internação? Gente, a doença mental impede a aplicação de uma medida socioeducativa. Esse adolescente ele vai ter que receber medidas protetivas, ok? E como, por exemplo, um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, e esse tratamento tem que ser individualizado, ok? Então, adolescente que comete um ato infracional e que é diagnosticado com alguma doença mental, e a esse adolescente não pode se aplicar medida socioeducativa, ok? Cuidado com isso na prova. E aí, disso daí, você deve estar se perguntando, mas Alexandre, e medidas de segurança? É possível se aplicar a esse adolescente infrator? Também não. O ECA, ele não permite a aplicação de medida de segurança. A doutrina e a jurisprudência diz que isso é um caso de absolvição imprópria. Com a suspensão do processo para tratamento desse transtorno mental ou então para tratamento dessa dependência da substância psicoativa. Então, esse adolescente que tem um distúrbio mental, que é diagnosticado com essa doença mental, ele não pode a ele não se aplica medida de segurança e a ele não se aplica medida socioeducativa. O que é que se aplica? Medida de proteção dentro de uma ideia de tratamento dessa sua condição. Sendo assim, o adolescente não pode ser transferido para um hospital de custódia. Outra pergunta de prova. Adolescente não pode ser transferido para um hospital de custódia, beleza? Agora, tem alguma exceção a isso? Sim, tem exceção. Se esse adolescente, ele comete um ato infracional aos 17 anos, aí ele está lá e ele tem um distúrbio mental, então ele está lá no tratamento psiquiátrico e tudo mais. Quando ele completa 18, 19 anos, ele comete um outro ato infracional. Então, nesse caso, ele cometeu um outro ato infracional já com a maioridade, se houver uma decisão judicial fundamentada, é possível ele ir para um hospital de custódia. Então, só é possível ele ser encaminhado a um hospital de custódia para tratamento se ele cometeu o ato infracional quando ele tiver a maioridade. Ou seja, ele está com o distúrbio mental ainda, mas ele comete o ato infracional já com a maioridade. Aí sim, ele poderá ser encaminhado a um hospital de custódia, ok? Por que eu falo poderá? Porque isso depende de uma decisão judicial, do juízo criminal, ok? Isso está lá no artigo 20 da resolução 165 de 2012 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, beleza? A embriaguez do adolescente pode gerar isenção da aplicação de medidas socioeducativas? Sim. Agora, essa embriaguez tem que ser completa e tem que ser proveniente de um caso fortuito ou de uma força maior. Não pode ser uma embriaguez desejada. Tem que ser proveniente de um caso fortuito ou força maior. Por exemplo, ele está bebendo um refrigerante que imagina que não tenha álcool e aquele refrigerante tem álcool e ele se embriaga. Ou então alguém coloca algum remédio na bebida
daquele adolescente que faz com que ele fique nessa embriaguez, né? Então, nesse caso, vai haver essa ausência dessa culpabilidade juvenil e vai isentá-lo da aplicação da medida socioeducativa. Se essa embriaguez for completa e decorrente de um caso fortuito ou de força maior. Se for uma embriaguez voluntária, não haverá essa isenção da aplicabilidade da medida socioeducativa, ok? Quais são os direitos individuais em caso da apreensão desse adolescente? Isso está lá previsto no artigo 106 a 109, pega aí no seu estatuto, artigo 106 a 109. Em relação à privação de liberdade, gente, o adolescente somente poderá ser privado de liberdade em caso de flagrante delito ou em caso de ter uma decisão escrita fundamentada, ok? Do juiz da infância e da juventude. Então, o adolescente não pode ser privado de liberdade, não pode ir para uma unidade de internação se não estiver presente essas duas condicionantes, ou seja, haver um estado de flagrância ou então ter uma ordem escrita e fundamentada do juiz da infância e da juventude. Se não houver nenhuma dessas duas situações, ele não pode ir para a unidade de internação. Então, como a gente falou, está perambulando na rua, é crime, é contravenção? Não. Então, não pode ser recolhido na unidade de internação, ok? Então, se vamos apreender para verificar, pode isso? Não. Não existe a prisão para verificação para o adulto, por que vai haver para o adolescente? Então, também não pode, ok? Outra coisa, o adolescente, ele tem o direito de que seja identificado os responsáveis pela sua apreensão. Isso é correspondente ao direito do adulto, como está lá, inclusive, na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Então, a identificação desses responsáveis e ele ser informado desse seu direito, inclusive do direito de ficar calado, deve ser concedido também ao adolescente. Como é concedido ao adulto, deve ser concedido também ao adolescente. E o detalhe é o seguinte, que o ECA, no artigo 230, parágrafo único, ele considera crime quando não é concedido esse direito. Ou seja, se não houver identificação do responsável e não for informado desses direitos a esse adolescente, o agente público ele estará cometendo um crime. Está lá, parágrafo único do artigo 230 do ECA, ok? Apreensão de criança ou adolescente sem flagrante delito ou sem ordem escrita e fundamentada do juiz da infância e da juventude é caso de crime também. O artigo 230, caput do ECA, ele considera crime quando não há uma apreensão dentro dessas condições. Então, se você apreende só para averiguar, esse agente público estará cometendo um crime, ok? Beleza? Está lá no artigo 230 do Estatuto. Comunicação da apreensão. Gente, é o seguinte, quando o adolescente ele é apreendido, essa apreensão deve ser comunicada de imediato à autoridade judiciária. Não pode demorar 1, 2, 3 dias, não. Tem que ser comunicado de imediato, ok? Não só à autoridade judiciária, mas também à família ou os responsáveis, né? Para se garantir a esse adolescente, inclusive o seu direito de defesa, um acolhimento, enfim, ok? Também deve ser comunicado a esse pai responsável o local onde ele está apreendido. Não pode ficar sob sigilo.
O pai, não pode a autoridade policial ligar para o pai, olha, seu filho foi apreendido. Certo, onde ele foi? Não, não vou dizer não, é um local sigiloso. Não existe isso. Se não houver essa comunicação na forma como a gente colocou aqui, o agente público também estará cometendo crime, ok? Está lá previsto no artigo 231 do Estatuto, ok? Desde logo vai se examinar a possibilidade dessa liberação imediata, né? Sob pena de responsabilidade. Então, o agente policial, quando apreende esse adolescente que deve ter cometido um ato infracional em flagrante delito ou tem uma ordem escrita e fundamentada do juiz da infância e da juventude, quando ele é apreendido, ele deve comunicar de imediato. Se não comunicar, ele está cometendo um crime. E ele também, o delegado, né, o delegado da delegacia especializada da criança e adolescente, ele deve também analisar se é caso de liberação imediata ou não. Por exemplo, os indícios de autoria e da materialidade delitiva, se não há qualquer indício de que foi ele, porque tem muito aquela coisa, né? Principalmente nas comunidades mais pobres, né? Quando o adolescente está ali, ele é negro, ele é pobre, quando há um crime, muitas vezes, foi ele que cometeu, sem nem saber se foi, e aí acontecem muitas injustiças, né? Teve um caso muito conhecido que foi o dançarino daquele programa Esquenta, né? Da Rede Globo, que ele estava na comunidade, voltando do trabalho e tal, e além de ter sido abordado, ele foi executado pela polícia, né? Então, assim, acontece isso, infelizmente, nas comunidades pobres, há um preconceito, uma discriminação muito grande contra a população negra, principalmente os adolescentes negros, que sofrem esse racismo mesmo, que a gente chama racismo institucional, muito forte ainda na nossa sociedade. Então, deve-se examinar, o delegado, ele deve examinar de logo se estão presentes os requisitos ali, se está presente a autoria, né, um indício de autoria e da materialidade delitiva. Pergunta de prova: é possível haver a internação provisória? Como a gente tem a prisão provisória, existe a internação provisória? Sim, existe a internação provisória. Essa internação provisória, ela é do prazo máximo, se liga nisso aí na prova, prazo máximo de 45 dias. Alexandre, pode ficar 46? Não. Se esse adolescente ficar um dia a mais, o agente público ele vai ser responsabilizado criminalmente, ok? Isso é crime previsto no ECA, tá? Então, são 45 dias de internação provisória, no máximo, beleza? Essa internação, naturalmente, ela se dá antes da sentença, né? E ela tem que ser determinada pelo juiz da infância e da juventude. Não pode o delegado determinar essa prisão, essa internação provisória, ok? Nem muito menos o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, delegado, Ministério Público não pode determinar a internação provisória. Só quem determina a internação provisória, ou seja, antes da sentença, é o juiz da infância e da juventude por decisão fundamentada, onde deve estar previstos os indícios de autoria e da materialidade delitiva, ok? Detalhe também, como está lá no artigo 185 do ECA, que essa privação da liberdade não pode ser feita, essa privação da liberdade provisória, não pode ser feita num presídio. Tem que ser numa unidade de internação específica para adolescente, ok? Beleza? No próximo bloco, a gente continua.